Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer poder discutir o acordo Mercosul-União Europeia aqui no Parlamento Europeu. Acho que é uma oportunidade única para a gente pensar o papel que o Mercosul tem exercido nessa economia mundial e que tipo de impactos isso pode representar. Gostaria muito de agradecer particularmente o convite feito pelo Paul-Émile. Para iniciar, eu quero dizer que eu entendo que um acordo entre blocos econômicos tão desiguais quanto o Mercosul e a União Europeia tenderá a reforçar ainda mais as desigualdades entre estes dois blocos. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul. O primeiro parceiro comercial do Mercosul é a China e o terceiro é os Estados Unidos. E a relação comercial que o Mercosul já estabelece com a União Europeia é uma relação absolutamente desigual. O que nós temos visto é que essa desigualdade entre estes blocos ela tem se aprofundado nos últimos anos. Cada vez mais os países do Mercosul se caracterizam como países que exportam basicamente minérios e produtos de origem agropecuária e importam produtos industrializados da União Europeia. Poderia dar muitos exemplos, vou escolher um. O principal produto que o Mercosul exporta para a União Europeia é o farelo de soja. Em 2018, o Mercosul exportou 5,7 bilhões de dólares em farelo de soja para a União Europeia. E, no entanto, para cada dólar exportado pelo Mercosul em farelo de soja para a União Europeia, o Mercosul importou 2 dólares em produtos industrializados só relativos a máquinas, a maquinários, a equipamentos. Então, o que tem acontecido é que estes países do Mercosul e o Brasil têm isso de forma absolutamente clara, é muito claro ver isso no Brasil. Eles têm consolidado um papel na economia mundial, produzindo e exportando commodities e agroenergia, ou biocombustíveis, e diminuindo a produção de alimentos básicos para a população. No caso do Brasil, essa opção, eu diria que é uma opção econômica, um lugar na economia mundo, tem impactado de forma muito severa tanto a saúde humana quanto a saúde ambiental, e é o que eu vou procurar mostrar para vocês. Tem impactado porque uma parte dessa agricultura que é voltada para o mercado externo, ela é dependente de produtos químicos, sobretudo pesticidas. Muitos destes pesticidas são produzidos por indústrias com sede na União Europeia, que, no entanto, proíbem em seus próprios territórios substâncias que são vendidas para países como o Brasil. Então, tem uma enorme contradição envolvida nesse processo, nessa relação comercial, e acho que é extremamente temerário assinarmos um acordo que, na verdade, vai aprofundar ainda mais as desigualdades. Eu quero mostrar para vocês o resultado dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Vocês podem ver a capa do ato, a geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja, de açúcar, do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, o etanol produzido a partir do milho, os Estados Unidos é o maior exportador mundial, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne bovina, carne de frango, dentre outros produtos. E isso tem impactado de forma muito severa o nosso território, desde o ponto de vista da ocupação que é feita desse território, como também do ponto de vista dos produtos que são utilizados e dos impactos resultantes dessa utilização. Aqui vocês podem ver um mapa em que há uma comparação entre a área cultivada com eucalipto no Brasil, só com eucalipto, e a área territorial de alguns países da União Europeia. Vocês vejam que temos quase 3 Bélgicas só em eucalipto no Brasil. Aqui, a área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil, vejam, nós temos quase 4 Bélgicas só em cana-de-açúcar no Brasil. E esse que, para mim, é o exemplo mais emblemático, que é a comparação da área de cultivo de soja no Brasil com a área de alguns países da União Europeia. Vejam, temos quase 11 Bélgicas só em soja no Brasil. Imaginem o que isso significa do ponto de vista socioambiental. E aqui, para usar um exemplo de um país com dimensões territoriais significativas, na Europa, a Alemanha, nós temos uma Alemanha só em soja no Brasil.
Se nós somarmos as áreas cultivadas com soja, cana-de-açúcar e eucalipto, no Brasil, nós temos o equivalente a uma Alemanha e meia. E é possível fazermos essa conta, porque esses cultivos, eles ocupam áreas que não são as mesmas. Onde se cultiva soja, não se cultiva cana, onde se cultiva cana, não se cultiva eucalipto. Então, se eu somar as áreas de soja, cana e eucalipto no Brasil, eu tenho mesmo que 5 Portugais e meio, só em 3 cultivos. O que acontece é que o Brasil tem ampliado muito, como vocês podem ver, as áreas com cultivo de soja e cana-de-açúcar, por exemplo, e diminuído as áreas com cultivo que são base da alimentação nacional, como, por exemplo, arroz, feijão, trigo e mandioca. Então, há um impacto muito grande, muito severo na condição da segurança alimentar no Brasil, em função da ampliação desses cultivos que deixam de ser alimentos e transformam-se em commodities e em biocombustível. Acho que é importante que isso fique muito claro. E o que tem acontecido é que estes cultivos usam massivamente agrotóxicos. O uso de agrotóxicos no Brasil aumentou em 25% nos últimos 5 anos. Vejam que mercado no mundo tem crescido tanto. Vejam, 25% em 5 anos foi o aumento da venda de agrotóxicos no Brasil. Isso tem um impacto direto na saúde humana. Nesse mapa nós temos casos de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. Em termos numéricos, nós tivemos mais de 40 mil pessoas intoxicadas no Brasil nesse período de 2007 a 2017. Esse dado é novo. Eu estou atualizando o Atlas, então algumas informações que eu estou trazendo para vocês são novas. Isso significa mais de 20 pessoas intoxicadas por dia. Mas estes são os números oficiais. O nosso Ministério da Saúde estima que para cada caso de pessoa intoxicada, nós temos 50 casos que não foram reportados. Portanto, é possível que nós tenhamos tido mais de 2 milhões de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil nesse período recente. Uma parte dessas pessoas intoxicadas morreu. Esse é um mapa sobre pessoas que morreram intoxicadas com agrotóxicos. Entre 2007 e 2014, nós tivemos uma média de mais de 148 mortes por ano, o que significa 1 a cada 2 dias e meio. A cada 2 dias e meio, uma pessoa morre no Brasil intoxicada com agrotóxico. É algo que nós chamamos de violência silenciosa. Ela não é clara, mas ela está presente. E aqui nós temos um gráfico que mostra os agrotóxicos mais vendidos no Brasil. Vocês podem ver que 3 deles, esses 3 que estão com esse círculo em torno dos seus nomes, são produtos proibidos na União Europeia. O acefato foi proibido na União Europeia porque é neurotóxico, a atrazina foi proibida porque é um disruptor endócrino e o paraquat foi proibido porque tem sido associado ao mal de Parkinson. Entre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, portanto, 3 são proibidos na União Europeia. Aqui um mapa muito importante que eu acho que comunga, digamos assim, com a interpretação que vocês têm feito a respeito desse impacto do ponto de vista ambiental. É um mapa que mostra o crescimento do uso de agrotóxicos no Brasil entre 2006 e 2017, em termos de propriedades rurais que fazem uso de agrotóxicos, e como vocês podem ver, essa faixa da Amazônia, que representa os estados nas bordas da Amazônia, são as áreas em que mais cresceu o uso de agrotóxicos no Brasil. Próximo. E aqui, esses dados por município. Vejam, por favor, os municípios em que mais cresceu o uso de agrotóxicos em termos de estabelecimentos rurais que fazem uso dessas substâncias. Vejam como fica claro essa área que a gente chama área de expansão de soja na Amazônia brasileira. Aqui eu tenho um mapa com as áreas de deflorestamento, de desmatamento na Amazônia. E no próximo mapa eu vou somar essas 2 informações. Vejam, aqui os municípios em que foi maior o desmatamento e em que também foi maior o uso de agrotóxicos. Vejam que impactante é essa informação. Essas áreas na Amazônia são aquelas em que mais aumentou o desmatamento e mais aumentou o consumo de agrotóxicos no meio rural. Então, são fenômenos que estão juntos. Nós estamos diante de um impacto na saúde humana muito grande e também na saúde ambiental.
Temos uma assimetria enorme quando falamos do uso de agrotóxicos no Brasil. Nós permitimos, por exemplo, 400 vezes mais resíduo de malationa, que é um inseticida, no feijão brasileiro, do que aquilo que é permitido em termos de resíduo aqui na União Europeia. Aqui permitimos na nossa água potável no Brasil um resíduo de 2,4-D, 300 vezes superior ao limite de resíduo que a União Europeia permite na sua água potável. E, finalmente, permitimos no Brasil um resíduo de glifosato 5.000 vezes superior ao limite que vocês permitem na União Europeia, é o que permitimos no Brasil em nossa água potável. Dizemos que há, de uma certa forma, um círculo de envenenamento, porque uma parte dos produtos utilizados no Brasil que são proibidos na União Europeia, potencialmente podem voltar nos alimentos que a União Europeia importa do Brasil. Vejam este caso. Do lado esquerdo, acima do mapa, a gente tem uma lista dos agrotóxicos, dos pesticidas proibidos na União Europeia e autorizados no Brasil. Vejam aqui, nesse caso, exportações de açúcar, sugar, is it coffee or sugar? I can't share. Laranja, orange juice. E aqui a gente tem as exportações de café do Brasil para a União Europeia. Do lado esquerdo também a lista de produtos proibidos na União Europeia que podem voltar nas importações feitas pela União Europeia dos produtos oriundos do Brasil. E aqui a soja importada da União Europeia, a mesma coisa, são 3 casos. Há outros casos de alimentos produzidos no Brasil com rol de produtos que são proibidos na União Europeia, que podem voltar nos alimentos que a União Europeia importa do Brasil. Esse é o último mapa que eu quero mostrar para vocês. Ele, para mim, é muito forte, muito impactante, porque ele é um mapa que traz números de bebês intoxicados com pesticidas, com agrotóxicos no Brasil, bebês de 0 a 12 meses, portanto, são crianças que não se locomovem sozinhas, e a gente tem essa quantidade de crianças que se intoxicam, bebês que não estão envolvidos no trabalho e mesmo assim estão se intoxicando em função do nível de exposição que nós temos no Brasil a esses produtos. Em termos numéricos, de números de bebês intoxicados, nós tivemos o seguinte: mais de 500 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil, em números oficiais. Então, é possível que nós tenhamos mais de 25.000 bebês intoxicados com agrotóxicos nesse período. Esse é o link, vocês podem acessar uma boa parte dessas informações que eu trouxe para vocês nesse link, podem fazer o download do Atlas. Eu queria fechar minha fala dizendo que é muito complexa essa relação Mercosul-União Europeia. Ela não só é complexa, como ela é extremamente assimétrica. Eu entendo que esse acordo pode vir a reforçar ainda mais essas assimetrias. Queria fechar a minha contribuição dizendo e reforçando o quanto as pesquisas são importantes, o quanto a pesquisa nas universidades são importantes e podem revelar de forma inequívoca essa realidade que a gente vive e os impactos socioambientais que estão relacionados a essa opção, digamos, a conjunção do modo como a economia se organiza e do modo como o Mercosul se insere nessa economia mundial. Obrigada pelo convite, novamente.